Então, estou aqui, criei um diretório vazio, workspace. Então, vou usar o Blade para criar, para mim, um workspace. E antes disso aí, eu vou usar esse comando aqui, blade init, -l, para listar aqui quais são as versões do workspace que eu tenho disponível. Eu vou usar essa versão aqui, que é o community, e a última que saiu, que é a 1.72. E aí, eu vou criar aqui um workspace rapidão aqui. Pronto, esse cara daqui, chamado log. Para quem não sabe, o Blade é um CLI para você rodar os comandos da... Cadê aqui? Okay, é um CLI da Liferay. E o Workspace, é como o nome diz, é o seu ambiente de trabalho realmente, para você conseguir fazer, programar para o Liferay. Né? Eu vou entrar aqui nesse Workspace que eu criei, e a estrutura dele é essa daqui, certo? Estrutura básica do trabalho. Então, depois disso, eu vou baixar o bundle. Não vai demorar, porque já está cacheado aqui, então é rapidão. Mais uns segundos aqui. Eu vou trabalhar em cima da última release, que é a GA72. Pronto. Depois disso, foi criado aqui, já tem essa pasta Bundles. Ok? Vou criar uma base de dados aqui. Ok. Vou alterar meu portal properties. Dentro do meu bundles aqui, eu tenho esse portal west properties. Ups. Vou alterar aqui as configurações dele aqui. Ups. Vamos aqui. Com isso aqui, pessoal, eu já configurei o meu bundle da Life para acessar aquela base de dados que eu acabei de criar. E agora eu vou subir o meu servidor. Então, esse site que eu vou criar agora é utilizando um site initializer, que eu criei um template para ele. O site initializer, ele é um site template que a gente pode reutilizar. Desculpa porque eu estou falando alguns conceitos básicos, mas é porque tem muita gente que me procurou que não sabia de alguns conceitos bem básicos aí, e como tem muita gente nova aqui, eu estou puxando lá para trás. Esse site initializer, ele é um site template para você criar vários sites dentro do Liferay. Nós estendemos o framework e criamos um bundle site initializer, que ele é um boilerplate para processar os templates. Eu vou criar aqui uma outra aba aqui. Pronto. Dentro do log, vou entrar no meu modules, certo? E vou copiar o meu site template. Depois eu vou abrir ele e a gente vai conversar sobre ele um pouco. Pronto. Esse site initializer aqui, FootArray, é o meu template, é o meu site template. Eu vou dar um code ponto nele aqui. Você continua vendo qual tela minha? O VS Code ou terminal? Para o VS Code. VS Code, né? Ok, ótimo. Pronto. Então aqui é um módulo, o SGI. Então tem um BND dele, o degrado só para copiar o thumbnail. E aqui dentro do source, main resources, eu tenho essa parte site initializer que tem uma estrutura aqui. Então eu coloco todos os meus resources que eu quero processar e o próprio portal vai ler cada pasta dessa e vai criar os assets que eu defini. Por exemplo, aqui eu tenho Object Definitions. Então eu boto os JSONs de Object Definitions, ele vai ler tudo isso aqui e através do Headless API ele vai chamar o portal e vai criar toda a estrutura para mim, vai criar um site com tudo isso aqui, certo? Então o portal já subiu aqui. Ops.
criar essa barrinha aqui. Meu portal subiu aqui, então tem vou entrar com teste. Então, tenho aqui o bandolim. Não tenho nenhum site criado aqui. Então, quando eu for aqui, Ctrl P no Sites, eu vou criar um site baseado no site template que eu criei. Porém, ele não está aqui. Preciso fazer o deploy para poder ele ficar disponível lá. Então, BladeGW deploy. O server está aqui, ok, startou. Dá um refresh aqui e vou criar ele aqui. Também ele não veio, mas tem problema. Vou criar aqui um site chamado Fulltray. Isso aqui, essa aplicação que foi na época do D24, eu fiz para exemplificar os jogos da Copa do Mundo. Então, ele está processando aqui os templates. Depois a gente dá uma olhada lá. Anny, você vai me alertando sobre o tempo aí, se eu estiver demorando muito. Tranquilo, meu caro. E aqui eu tenho o site criado. O que foi que esse site criou, baseado no meu site initializer? Eu criei aqui os object definitions. Então, vou ver aqui nos meus objects. Ele criou esses aqui. Os group, match, play e team. Eu vou explicar cada um deles aí. Criou também aqui, fiz um upload para Documents e Media, de algumas imagens que eu vou consumir na minha aplicação mobile. Por exemplo, o time da seleção do Brasil, as bandeiras das seleções também dos países, né? Criei aqui também web content, as structures, que é news. Criei também um template e web content. Então, tudo que eu coloco aqui no meu site initializer, object definitions, layouts, que são as páginas, list type definition, que é um pick list, eu vou mostrar lá também, o journal article, os documents, DDM structure, DDM template, tudo ele lê aqui e processa eles. Alguns, preciso fazer alguns replaces aqui dentro, vou mostrar também a estratégia de replace aqui, e cria para mim todo esse site aqui. Ok? Então, aqui nesse meu site, nesse meu object, eu já populei com alguns resultados de alguns jogos, mas esse match aqui, ele tem uma action que é para mandar notificação push, quando eu atualizo um resultado. Eu criei ela e desabilitei, mas eu vou ativá-la por padrão aqui, que é para evitar o envio de várias mensagens, várias notificações push durante a criação do site. Então aqui eu tenho groups, que tem os grupos das seleções, né? Grupo A até o grupo H. Eu tenho aqui os teams, que são as seleções, que pertencem a um grupo, certo? Tem um nome, tem um grupo. Eu tenho aqui também matches, que tem a partida, né? São as partidas. Eu tenho aqui já são as entries, então eu tenho o time A, o time B, quantos gols fez o time A, quantos gols fez o time B e o status da partida, se já acabou ou não, e a data da partida. E aqui tem o players, que são os jogadores, que tem o nome, a posição. Isso aqui é um pick list, certo? Eu fiz vou abrir o object definition, fica melhor aqui. Então, nesse object aqui, ó, player, eu tenho esses fields, que tem
a foto, que é uma tática que vem do Documents Media, que eu mostrei para vocês. Tem o nome do jogador, tem a posição e tem a equipe que ele participa, vem do relationship. E esse position é uma pick list que eu posso criar aqui. Criei 2, que é o match type. Ele tem os possíveis valores na fase de grupos, né? A Round of 16, que é a oitava de final, tem as quartas de final, semifinal, terceiro lugar e a final. E aqui eu tenho goleiro, atacante, são as posições dos jogadores. Ok? Cadê aqui? Objects. Player. Não, desculpa. Match. Aqui, tem a action que eu falei. Cada vez que um resultado, vou pegar aqui, eu criei essa action, ativei ela aqui. Cada vez que um resultado for atualizado, ele vai disparar essa action aqui nesse endereço aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um matches. Quando eu atualizo esse cara daqui... mas antes eu vou subir meu serviço aqui, rapidão. Esse aqui é o webhook. Eu fiz esse webhook aqui com Node. É um Node.js. Ele vai receber os dados do portal, certo? E vai mandar a notificação push. Essa chave aqui não tem problema, que vai ser revogada. E aqui ele manda a notificação push para os usuários. É bem simples isso. Isso aqui vou falar, mas isso aqui a gente vai substituir por um Cloud Extension no futuro. Vou mostrar um outro tipo de Cloud Extension para vocês. Então, eu vou subir esse serviço aqui. Está rodando na porta 3000. E aqui eu vou rodar. Essa aqui é a minha aplicação React Native, que é a parte mobile da aplicação. Então, vou executar ela aqui também. Estou usando o Expo. Vou usar o simulador aqui. Aqui, nessa... Deixa eu dar um reload nele aqui. Aqui é porque notificações push só chegam no dispositivo físico mesmo. Eu não consigo mandar notificação push para cá. Eu criei essa parte de configurações aqui, porque está de uma maneira bem estática aqui ainda, então eu preciso colocar o endereço do site que eu criei e o ID do site. Deixa eu só pegar aqui qual o ID do site aqui, só um minuto. Então, o site foi criado, vou pegar só o ID dele aqui. Pronto. E aqui eu vou logar como teste. Ups. Deixa eu... Beleza, tu quando mudou a senha só deixou com caractere lá. Assim. Foi, desculpa. É isso mesmo. Foi isso mesmo. Então, aqui eu entrei, tem essa aplicação aqui. Agora não. Essa aplicação é uma aplicação bem simples. Tem só essa home aqui. Nessa home, eu tenho o botão aqui para trazer os grupos, né? Isso aqui eu estou consumindo do Document Library, né? Essas imagens aqui, como eu mostrei lá. Quando eu clico aqui, Brasil, por exemplo, eu só criei o time do Brasil. Isso aqui também vem via Headless API, vem lá do Documents Media, né? Então, tem as fotos dos jogadores. Isso aqui vem tudo via Object, então, ou seja, não precisei programar nada. Todos os dados são consumidos low code, né? Via Object, pela API autogerada. Aqui tem as partidas. Então, vamos supor que vou, sei lá, Espanha
e Alemanha aqui, 1 a 1. Eu vou atualizar aqui. Matches. Cadê? Espanha, Japão. Vou botar qualquer um aqui mesmo. México. Esse cara daqui está 0 a 0. Vou botar 1 a 0. Essa parte aqui eu preciso mostrar a tela do meu celular. Porque a notificação não chega no simulador. Então, peraí, deixa eu... Tá aqui. Dá um save aqui. Aqui. A notificação chegou aqui embaixo, aqui, tá vendo? Ops, deixa eu mandar outra aqui. Dá um save aqui. E a notificação chega aqui embaixo pelo Expo, certo? Isso é uma trigger lá do object, que dispara e chama o endpoint do meu webhook. Isso aqui, qual é o problema hoje em dia? Nós temos o LXC, que ele não permite módulos OSGI. Então, é a nossa Life Experience Cloud, né, nossa plataforma de nuvem, de cloud. E qual é a solução que nós agora estamos trabalhando nisso? É criando um site initializer como Client Extension. E aqui eu tenho outro servidor aqui, deixa eu ver aqui. Então você não vai precisar criar um módulo SGI, porque esse cara daqui, que eu criei, cadê? Site Initializer Float Array, ele é um módulo SGI. Então você precisa deployar, criar um módulo SGI, deployar ele para poder ele fazer efeito. Já esse outro cara aqui, cadê o... Ups. Bom, eu tenho um outro servidor que está rodando aqui. Isso aqui é em outra máquina, certo? Eu tenho aqui a mesma coisa, site, template. Eu não tenho o template do FootArray aqui, mas aqui, nesse conceito aqui do workspace que nós temos aqui, eu criei dentro dessa parte aqui, workspace, FootArray workspace. Então eu criei esse workspace aqui. Dentro dele eu criei um client extension, que é chamado FootArray Site Initializer. Então, o que é que ele faz aqui? O que é que ele tem aqui? Cadê ele? Puxa. Desculpa, isso aqui está em outra máquina, então não vou conseguir abrir com code. Está no servidor. O que é que esse cara tem aqui? Ele tem a mesma estrutura de pastas que eu coloquei lá no outro, só que não é um módulo CGI. Vou abrir Site Initializer, então ele tem aqui DDM Structure, Template, Documents, tudo igual. Tudo igual. Só que ele não é um módulo CGI. Eu tenho aqui esse Client Extension YAML, que é onde tem as configurações que ele vai deployar. O nome do meu Client Extension, o tipo dele. A gente está desenvolvendo isso aqui ainda. Em breve já deve estar disponível, mas o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deployar esse cara daqui e ele vai copiar para dentro do meu bundle. Isso. E aí o site já vai ficar disponível aqui. Você vê o que eu combinei. E agora eu posso criar o site que eu quiser. Então, isso quando você fizer para um LXC, que você não pode colocar código customizado módulos OSGI, isso aí vai funcionar no LXC naturalmente. E ao mesmo tempo, eu ia mostrar aqui para vocês a Client Extension do... Aproveitando para fazer um comentário aí, Belenda, quando você menciona LXC, pessoal, é Life Experience Cloud, tá?
A gente internamente está muito acostumado com o termo, mas eu acho que externamente o pessoal ainda não conhece muito dessa maneira. Já vieram me perguntar, isso é Linux Containers? O que é isso, Alex? Não. É Life Experience Cloud, então, como a Belena comentou, né, a plataforma Life Experience Cloud já da nuvem, né, estilo SaaS aí, com várias funcionalidades no estilo SaaS, tá? Exato. Pronto, aqui, ó. No meu workspace aqui, eu tenho esse outro workspace, que foi o que eu coloquei agora. Eu tenho esse Liferay. Ups. Pronto. Esse cara daqui, eu vou deployar. Isso aqui, no lugar de eu fazer um webhook, eu posso fazer um Spring Boot, com um Cloud Extension com Spring Boot, para quando eu alterar o resultado do meu object, da match. Então, aqui dentro desse meu workspace, eu criei esse Liferay Sample, esse Spring Boot. Ele é um Cloud Extension com Spring Boot, certo? Então, deixa eu só dar um cat nesse Cloud Extension YAML. Então, dentro desse código aqui, eu vou focar nesse Object Action 3 aqui. Essa action, esse tipo desse Cloud Extension de um Object Action, na verdade, tem um workflow, tem vários Object Actions, tem vários tipos aqui dentro. Mas esse Liferay Sample Object Action 3, ele é específico para aquele meu Object Definition Match que eu criei, certo? Com esse External Reference Code do Alpha. Quando eu deployo ele, aqui no portal, vai ficar disponível para mim criar uma action. Vou botar aqui teste push. Vou botar no after update. Mas aqui eu tenho o Client Extension que acabou de criar do tipo Object Action. Vou colocá-lo aqui e vou salvar. Então, quando eu atualizar mais uma... Opa, estou deslogado aqui. Esse cara daqui. Matches, ok. Quando eu atualizar novamente uma entry, ele mandou notificação push, chegou aqui no celular e ele printou aqui. Era para printar aqui. Não, desculpa, preciso subir também a aplicação, né? Aqui mesmo. GW boot run. Pronto, a aplicação subir aqui. Algo errado aqui. Sim. Juro que estava funcionando agora em 5 minutos. Mas foi a queda da energia que desconfigurou meu ambiente aqui. Mas cada vez que eu atualizar aqui e executar essa action, ele vai disparar lá no meu Spring Boot, já no meu código Java, e aí eu posso mandar notificação push através do Spring Boot, do código Java. Então, basicamente, é só ativar isso aqui. A gente pode ativar isso também, criar toda essa estrutura aqui e ativar isso via Site Initializer. Nesse caso aqui, eu estou usando o meu ambiente de desenvolvimento local, então preciso deployar, né? Preciso startar o serviço na mão. No LXC, no Liferay Experience Cloud, já é diferente. Eu faço o LCP deploy e ele já inicializa o serviço lá, o container lá. Então, basicamente, acho que estou no tempo, né, Ana?
Então, basicamente, é isso aí. Tiver alguma pergunta? Essa integração da aplicação mobile com o portal, eu fiz via Headless API, mas a forma de autenticação, para fim de teste, eu usei Basic Authentication mesmo, e foi uma coisa bem simples, só para consumir as APIs e exibir o conteúdo no mobile. Muito bom, Melenda. Eu adorei o exemplo da Copa do Mundo. Esse racing ganhando a Taça do Mundo era tudo que a gente queria, né, para o Brasil na Copa. Não deu. Não deu. Não rolou, infelizmente. Teve algumas perguntas, sim. Vou te passando aqui, aí a gente vai checando, tá? Spring Boot também é um client extension? Nós podemos construir Client Extensions com Spring Boot. Como eu falei, Client Extensions são pontos de extensão que o Liferay tem. E um deles é Spring Boot, tem um Node, eu tenho Remote Apps para trabalhar com React. Outro tipo de Client Extension tem contexto específico para temas, enfim. Mas Spring Boot é um framework Java que a gente usa ele para fazer Client Extension também. Boa. Bárbara também perguntou: consigo dar permissão na API do Objects para impedir que qualquer aplicação terceira faça a requisição? Sim, consegue sim. Vocês estão vendo minha tela aqui? Então sim. Portal? Pronto, ok. Deixa eu ver aqui. É nesse ou nesse que eu tô? Nesse aqui. É que eu estou com dois endereços, localhost e no servidor aqui. Então, aqui eu tenho um roles, ou você precisa logar. Roles. Então, vamos botar, sei lá, o administrator mesmo. Desculpa aqui, peraí. Content review. Qual foram as permissões que eu coloquei aqui? Para esse tipo aqui, acho que eu não coloquei. Mas eu tenho esses objects. Aqui eu posso dar permissão de modo geral e posso escolher o object que eu quero também. Então aqui eu posso dar permissão só para visualizar, para inserir, para deletar na entry e na própria entry ele pode inserir e depois se eu posso, se o usuário pode visualizar só as que ele é aula. Posso também fazer restrição por accounts. Belenda, aí nesse sentido, quando eu dou essa permissão, ela afeta também o nível de APIs? Então, por exemplo, se eu tiver uma aplicação terceira, ele vai respeitar o que eu defini de permissionamento ali? Sim. O usuário, você está falando da integração da aplicação, que seria via o Alpha, por exemplo? Isso, eu estou dizendo mais no cenário de permissionamento na API, né? Que você comentou que o Object ele já cria automaticamente a API. Aí eu queria saber se aquele painelzinho lá que tem no topo ali do menu de cima, se por ali aquele controle de permissionamento eu já conseguiria também. Tá. Consegue, você pode definir as roles dentro da aplicação lá do Office, você consegue definir as roles e dentro dessas roles você consegue definir o tipo de acesso. Então aí seria lá as permissões. Ali no painel de controle ali, né? Aqui? Se eu não me engano é no Applications. E você também criou uma permissão. Aqui eu posso colocar os objects. Legal. Posso colocar, entendeu? Posso colocar os objects que eu vou querer ter acesso. Massa. Bacana. Obrigada. A Belenda teve na verdade, duas perguntas aqui que estão relacionadas, tá? O Guilherme Kfouri perguntou como que cria esse site initializer não OSGI. Não OSGI, como Cloud Extension está falando? Ou com OSGI? Não entendi a pergunta. Não OSGI, então... não OSGI, então. Isso. Deixa eu abrir novamente ele aqui. Cadê o...
nome dele é Footer, isso. Então, basicamente, isso aqui é um workspace, certo? Interno da Liferay. O que é que a gente colocou dentro dele aqui? Tem esse diretório, Plot Extension. Isso vai ser disponibilizado no Blade também. Isso vai ser um template do Blade. Você vai lá, Blade Create. Na verdade, eu tenho aqui, só que não tem um Site Initializer. Aqui eu tenho um Plot Extension 2. Teste, mas ele não tem o template de Site Initializer ainda. Eu só tenho esses aqui, ó, Global CSS, Custom Element, iframe, JS, mas eu ainda não tenho o Site Initializer. Isso vai entrar aqui também. Mas a estrutura básica dele é criar esse diretório aqui, Client Extensions, o nome do meu Site Initializer, e aqui dentro dele eu tenho o conteúdo aqui, o meu YAML, com as configurações básicas dele. Esse build e dist aqui são gerados, né? Esse Dockerfile e o LCP-JSON, ele é gerado no build também. Então, você só vai se preocupar em colocar todo o seu conteúdo, os seus resources, dentro do Site Initializer. Então, deixa eu abri-lo aqui novamente. E aqui eu tenho a estrutura do Site Initializer. Então, deixa eu entrar aqui em DDM Structures. Eu tenho o XML com uma structure criada. Os templates. Eu também tenho aqui um diretório que eu criei. E aqui eu tenho o FTL e o JSON dele. Então, o Site Initializer vai ler isso aqui e vai criar lá através do Headless API. Deixa eu ver aqui. Object Definitions também. Então, tenho os JSONs de todos os objects que eu quero criar. Deixa eu dar um cat nisso aqui. Group. JSON. Aqui eu tenho toda a definição do meu Object Definition. Então, só faço colocar os resources aqui e aí o Site Initializer lê e cria todo o conteúdo. Isso está sendo documentado, está sendo atualizado, na verdade, mas para ser disponível no portal da documentação. Boa. Até coloca aí depois, eu vou colocar também aí no chat a documentação, se alguém da Liferay tiver por aí fácil, um Ctrl+C, Ctrl+V aí para o portal da documentação, tá, pessoal? Vamos lá. Valeu, Igor, obrigada aí por interagir com o Henrique também. Henrique perguntou, em um ambiente do Liferay Experience Cloud Self-Managed, que suporta deploy de código SGI, basta subir o Client Extension no Workspace Liferay e será disponibilizado? Sim. No LXI vai funcionar tanto o Client Extension como o módulo SGI. Você vai poder, se ele é SM, você vai ter total controle sobre ele. É mesmo como se fosse no on-premise. É como eu fiz aqui agora, na verdade. Mas se você fizer o LCP deploy do Client Extension, vai funcionar normal lá. A mesma coisa. Valeu. Deixa eu subir aqui, porque teve perguntas anteriores também. Queda de energia. Guilherme Colonese. Oi, Gui, eu não vi que você estava aí. Tudo bom, meu cara? Agora que eu vi seu... Valeu, obrigado pela presença. A Belenda, para as informações que aparecem na aplicação do React Native, basicamente estão consumindo APIs nativas do Document Library e do Object criado, ou foi necessário construir novas APIs? Não construí nenhuma API. Tudo out of the box Liferay. Então, tudo vem do Object, tudo vem já do Headless API, do Document Library, User, tudo nativo. Eu só precisei... O que foi que eu precisei fazer aqui? Só organizar os resources, a minha estrutura do site Initializer para poder criar um site automaticamente. Então, posso criar 10 sites, infinitos sites, e tem uma feature também que eu posso sincronizar o site. Vamos supor que aqui, dentro de Documents, dentro de Documents, eu só tenho um Group. E tem essas imagens aqui. Se eu adicionar mais um arquivo aqui, o site já foi criado, mas existe uma feature, deixa eu ver se ela está ativa aqui nesse meu, porque ela estava com feature flag, que é aqui no Publish, que é o Site Initializer, é o Synchronize. Eu posso passar tanto um arquivo já para ele,
quanto o próprio site initialize deployado. Se eu apertar aqui, ele vai atualizar o meu site já criado com o conteúdo do site initialize. Isso está em feature flag porque a gente ainda está trabalhando nisso aqui. Beleza. Muito bom. Algumas perguntas do Fábio. Fábio, quer abrir o microfone aí para falar as tuas perguntas? Acho que rola um debate legal aí. Beleza, melhor, né? Tô colocando muita coisa lá. Não, então, primeiro, acho que eu fiquei com a mesma dúvida do Guilherme aí do papel do Spring Boot. Porque, assim, esse Client Extension, ele é do tipo Site Initializer, certo? Então, eu tenho dois Client Extensions. Tenho o do Site Initializer, que a gente está trabalhando nele, e eu tenho o Client Extension do Spring Boot, que ele é do tipo Object Action, para disparar uma action lá no Object. Então, tenho dois Client Extensions. Então, como assim, do tipo... Mas eu não cadastro a action direto no Object ali, pela UI? E escrevo o Groove ali? Você pode fazer isso, mas também você pode ter o Spring Boot, que vai ter um código seu fora da Liferay, rodando, e ele vai integrar com a Liferay através dessa action. Você fala que ele vai disparar essa action via Headless API ali, vai entrar naquele object e chamar essa action, porque ela é registrada também ali no na API do object, né? Isso, exatamente. Por exemplo, como você fez aí, você disparou o push, né? Ou não? Isso, deixa eu abrir aqui meu object. O match, eu tenho uma action dele aqui, que essa action aqui, ela é do tipo webhook. Ah, tá, não, beleza. E aí você está chamando o seu Spring Boot por ela, entendi. Não. Esse aqui é um webhook Node, que é para mandar notificação push. Ok? Esse webhook, ele é um código Node, está rodando nesse serviço aqui. Não botei secret, não botei nada, botei bem simples aqui. Então, o que acontece? Quando a minha entry ela é feito um update, on after update, ele vai chamar esse webhook passando o meu object entry para ele nesse endereço aqui, localhost 3000. A minha aplicação Node vai ler e vai processar os dados e vai mandar uma notificação push, como eu tenho mostrado lá. E o payload? Então, ele manda ele manda... Tanto é que, quando ele falha, ele dá um erro aqui, ele fica failed, erro, alguma coisa aqui. Agora, esse outro client extension que eu falei, cadê aqui? Objects, match, actions. Eu tenho esse outro aqui, que ele não é do tipo webhook, ele é um próprio client extension. É uma action mesmo aqui, ó. Quando eu deploy o client extension, ele veio para cá. Então, isso aqui, ele vai disparar um código Spring Boot que está rodando lá, código Java. Então, ele vai passar o object para ele e aí eu posso fazer o que eu quiser com ele. Mandar notificação push, integrar com outro sistema. Nossa, ficou complexo de entender isso aí um pouco, né? Porque... como assim? Então, vamos lá. Você registrou a aplicação Spring Boot e como que ela entrou nessa action? Isso que... Então, é esse client extension aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Acho que foi muita informação, beleza. É muito conteúdo esse primeiro. Não sei se todo mundo entendeu, ou só eu que estou viajando aqui, mas... Vou pegar aqui. Pronto, aqui. Deixa eu... Porque assim, eu imagino o seguinte... para ter outra talk já, viu? Já estou anotando aqui. Porque assim, o que eu pensava na minha cabeça, né? Que vocês estavam construindo toda essa funcionalidade de objects, pensando numa correlação com uma estrutura de um código orientado a objetos mesmo. Então, o object seria a classe, né? A definição, as entries seriam as instâncias daquela classe, né? Isso. E aí uma classe, ela tem seus atributos, que seriam os fields, né? Os campos, e os seus métodos, que aí seriam esses actions, né? Então, acho que essa seria uma forma interessante de se pensar na API de Objects do Liferay, né? Sim. Então, não sei essas actions. A action seria os métodos, né? Seria os métodos. Essas actions, eu tenho algumas actions, eu consigo fazer algumas coisas out of the box no próprio Liferay aqui. Posso colocar
Groovy, tem um Action Notification, posso inserir uma outra entry. Isso aqui já era off the box. Mas aí, a única que eu usei até agora foi o do Groovy. Só que o que eu senti certo. falta? Por exemplo, poxa, eu quero chamar essa minha action pela API, por exemplo, e receber um payload, receber um parâmetro, né? Como uma assinatura de um método mesmo. Não, mas Processar então, esse parâmetro ali. a intenção não é você invocar essa action. Essa action tem que ter uma trigger que vai disparar ela. Ou no delete, ou no insert, ou no update. Alguma coisa que eu fizer na minha entry, no meu Mas eu object, consigo chamar ela via API. Ou até, mesmo quando na listinha dos objetos lá tem a opçãozinha de invocar action, né? Que eu achei Não, muito eu acho que não. Eu Tem, posso abrir pô. aqui. Vai lá na Deixa eu- listinha. Tem a Nossa. opção que você chama ela, pô. Aqui, vamos abrir aqui, por exemplo, matches, por exemplo. Não tem um action para ela aqui, não. Tem, pô. Não é Não, possível. o que tem, acho que deve estar confundindo isso aqui, ó. Object admin, eu tenho object action. Não, Isso aqui é para não. eu criar as actions. Não é isso, não? Pode ser um tipo específico de action. Cria uma action rapidinho, só um groove escrevendo um Hello World só para Via nesse API match mesmo. ou aqui? Aí mesmo. Aqui? Isso. Pronto. Vou dar quer Um ver aqui, groove. ó, update. Não, mas ao invés de on after update, coloca custom. Entendeu? Então, peraí, deixa eu criar uma nova aqui. No teste action. Vai no. Agora. Aí, essa trigger aqui. Standalone. Certo. Ok. E aí, seleciona o Groove Script, dá um Hello World, sei lá. Qualquer coisa. Print LM, Hello World. Aqui, ó. E aí tem até a mensagem de erro que ele retorna, se tiver dado um erro. Isso. Então, isso que, tipo, eu correlacionei com é o método da classe, dos meus objetos, que eu vou ter o escopo dos meus atributos dentro dele, agora atualiza o match lá. E eu posso chamar de fora. Eita, cadê esses? Nossa, não é possível. Deixa eu criar aqui. Certeza. Actions. Não teria que Eu confesso que eu não publicar sei, não sei como invoca essa action direto. Vai na lista dos matches. Vai lá na lista dos matches. Pela UI mesmo. Aqui pela UI? Isso. Agora clica nesses 3 pontinhos. Teste Aqui, action. teste action. Mas ele aparece também na API. Na versão que eu tenho aqui, ele apareceu na API. Pode ser, sei lá, Deixa eu só. alguma coisa, mas ele apareceu o teste aí para mim. Para eu invocar pela API. Na API do match mesmo, é? Exato. Eu trabalhei com outro object, né? Mas Eu não. ele Não sei como a aparece. gente invoca ele lá. E se você invocar aquele, se eu tivesse dado um print LN Hello World, vou invocasse aquele teste action, você ia ver no log que ele ia imprimir o Hello World e tal. Então. Inclusive aqui, cadê? Mas assim, de fato, não tem como passar parâmetro para essas actions, então. Né? Eu desconheço. Eu não sei. Eu acredito que não. Agora, para o Client Extension, que foi criado aqui, esse cara daqui é um client, do tipo Spring Boot, certo? No YAML dele. E aí quando você deployou esse YAML, ele entra nas opções do Actions. Exatamente, perfeito. E aí, nessa 3 aqui, se você observar, ele é do tipo Object Action, certo? E está específico para aquele meu object, ser match. Se você for em outro object aqui, como player, por exemplo, não vai aparecer. Se eu for na action dele aqui, ele não vai aparecer para player. Nossa, isso abre tantas possibilidades, cara. Tá vendo aqui, ó? Não restringido para players. E dentro do meu Spring Boot, então, eu vou ter acesso a esse escopo dessa entry, digamos assim, Exatamente. chamada. Exatamente. Você vai ter esse escopo aí, e aí você pode fazer
cálculos, chamar outras APIs e pode retornar para o object, pode, enfim, Isso não está fazer. documentado ainda, né? Não tem nada de documentação a respeito disso. Tem, é porque Client Extension ainda está uma coisa muito embrionária, né? Então, a gente mesmo está trabalhando nessa do site Initializer. Essa de Actions aqui, o pessoal do BPM, do Object, já está bem avançado, então já é utilizado, bastante utilizado. Caramba, é Mas incrível. tem uma documentação, mas eu acho que ainda falta muita coisa. Tá fresco, tá fresco. Inclusive, é uma das perguntas. Client Extension é um recurso novo da 7.4, Belena? 7.4, exatamente. Isso. Algumas perguntas do Guilherme aí. Guilherme, obrigada aí pela contribuição. Primeiro, qual foi o papel do Spring Boot? Daria para usar direto headless? Como assim usar o headless? O Spring Boot, como eu falei, é um ponto de extensão. Você vai colocar toda a sua lógica lá e o Spring Boot vai interagir através de headless, vai criar os endpoints headless para poder interagir com ele. Mas a pergunta foi se posso usar o próprio headless do object autogerado, para algumas coisas sim, mas para outras que a gente esbarra em algumas limitações, a gente cria esses Clat Extensions, esses pontos de extensão, para poder a gente fazer uma solução customizada. E aí a gente interage através do headless. Acho que Legal. isso foi até o que a gente Tá falou bom. agora, assim. Né? Também sobre... Bárbara colocou também sobre o Client Extension. Só pode considerar criando na solução cloud da Lifer, só no Não. Lifer Experience Cloud? Esse Clat Extension que eu criei aqui foi on-premise, eu estou rodando na minha máquina local. Então, eu deployei e entrou lá. Beleza. Acho que tem uma pergunta de André também falando sobre as entries, né? Dos object entries. Sim, O sim. site Initializer aqui. Mas ali, a Belinda, como você apontou esse Client Extension lá dentro do Lifer? Como que você vinculou ali na aplicação que você fala de deploy, assim? Então, eu estou no meu workspace aqui, certo? Esse aqui é o workspace que eu criei. Esse aqui é um Client Extension. Quando eu deployo ele dentro do meu bundle, ele vai ficar disponível no portal. Ah, mas você seguiu o processo padrão para ele virar um OSGI? Não, ele não vira um SDI. Ele, Ele entra por como o quê? Um baixo remote dos app? panos, tem um Session Registration, que ele é criado, e ele registra o Client Extension internamente. Mas não é um Mas módulo SDI. eu poderia utilizar o conceito do remote app para registrar esse Client Extension no Lifer? Pode. Esse tipo aqui de Client Extension, tem vários tipos de Client Extensions, na verdade. Esse aqui, você pode criar vários Client Extensions que a gente chama de Client Extensions estáticos. Esse Spring Boot você não consegue criar por aqui. Mas no seu ambiente local aí, você deu um boot run? Então, vamos lá. É um pouquinho Então complexo você essa tem um parte. Dockerzinho rodando aí. Um Docker não, Um Spring Boot rodando JVM, aqui. uma JVM rodando, Isso. escutando nessa Então, porta. isso. A diferença é, no meu ambiente on-premise, eu sou responsável por fazer a sustentação, a manutenção de todos os meus serviços, a orquestração desses meus serviços aí. Posso usar um Docker para poder fazer a orquestração dos containers e subir um boot run em um, posso subir um node em outro. Eu vou ser responsável por isso. Quando eu faço no LXC, um LCP deploy, lá o LXC ele já faz essa manutenção, não é manutenção, mas ele já faz Ele sobe um container ele lá. já sobe o container, exatamente, esse serviço lá, né? Ele já deixa disponível através desses containers lá no próprio LXC. E existe um Mas limite de containers? existe, mas aí é escalável, né? Você consegue, eu tenho uma conta no LXC que tem limite para 3 containers, mas aí você pode customizar e escalar isso aí. Mas fazendo, a Belém, desse tipo de deploy que você comentou, quando eu for atualizar o Live para uma versão mais recente, não vai perder esses registros? Não. Perder E os não vai ter registros? nem desse deploy que foi feito, que você disse, por baixo dos panos ali? Não vai ter Não algum perde. impacto a atualização do Lifer? Não. Ele não registra nada em banco assim para ele não vai perder nada não.
Tá travando aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Voltou agora. Estamos te ouvindo bem. Deixa eu passar aqui, porque algumas delas a gente já foi respondendo, né? Assim, das entries, deixa eu só mostrar aqui como foi Isso. criado aqui. Vamos voltar nas entries. Então, o site initializer dá para colocar tudo, praticamente. Tudo que é dá para conteúdo. colocar muita coisa, exatamente. Então aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui tudo que eu criei aqui. E aí uma outra pergunta também, enquanto você vai respondendo essa, seria com relação ao staging, se o Collet Extension funciona, e publications também, como que ficaria com relação a essas funcionalidades do Life. Eu ainda não sei te responder sobre essa questão de stage publication com Collet Extension. Como eu falei, tem as object definitions, né, que a gente criou aqui, e também tem as object entries. Então, eu coloco aqui um JSON, object entries, e aí eu vou colocar todas as minhas entries aqui. E aí o site initializer vai chamar a API e vai inserir cada uma. E aqui eu Quando passo tem o nome. arquivo, coloca base 64 aí. Quando é arquivo binário, por exemplo, o campo. Então, quando é arquivo, geralmente a nossa estratégia aqui, pronto, eu boto aqui em Documents. E aí eu faço o link dele. Por exemplo, aqui, vamos lá. Players. Tá vendo aqui? Eu tenho uma foto. Então, pronto, bem interessante essa pergunta aí. Por quê? Isso aqui está no Documents in Media. Certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz um replace, passando esse padrão aqui, que é o Document File Entry ID. Ele vai fazer um replace por isso aqui e vai botar o ID do arquivo aqui. Internamente ele faz isso. Perfeito. E aí tem essas, digamos assim, variáveis que já são pré-definidas aí. Né? Isso. Aí precisa ser bem documentado, né? Aqui também, isso aqui é um relacionamento. Eu posso usar também External Reference Code, mas aqui eu estou usando um replace. Eu estou colocando o ID de Brasil. Então, ele está fazendo esse replace aqui. Ó. Isso aqui é o símbolo do replace. Então, eu vou trocar isso aqui pelo ID do objeto do Brasil. Esse é um relacionamento. Mas também a gente pode utilizar External Reference Code em algumas situações. Uma outra pergunta. Eu consigo pegar um portal, um site já pronto e gerar todos esses resources aí em formato de site initializer para tipo ser um bootstrap para uma... Fazer engenharia reversa, não. Infelizmente, não. Aí seria o LAR mesmo, né? Que a gente já tem e tal. Mas aí o site initializer não lê isso aí. Assim, é legal, é muito interessante esse esquema de site initializer, muito poucos clientes usam, assim, tipo, quase... eu vi já existe faz um tempo no Liferay, mas não é muito popular. Né? E assim, o bom dele hoje é que, se você observar aqui no Liferay, deixa eu só mostrar aqui os site templates. Eu acho que hoje tem um site initializer, se eu não me engano, para commerce, não? Tem dois, o Speedwell e o Minion. É esse que eu vou mostrar agora. Deixa eu só abrir eles aqui. E fora esses ativados de effective flags. Então, que já vem no Liferay, tem esse Speedwell e tem esse Minion aqui, certo? Porém, esses caras aqui, eles são módulos SGI, beleza, mas eles têm um conteúdo, toda a lógica Java dentro deles. O que aqui a gente fez para Masterclass, Raylife, Raylife AP, esse daqui, FootRay, ele é só um boilerplate. Eu tenho só os resources aqui. O próprio portal processa esses resources aqui. Então, não precisa ter nenhuma lógica Java aqui dentro. Eu boto a lógica Java em um canto só, que é o Bundle Site Initializer, e aí, quando o Bundle Site Initializer lê isso aqui, transforma em site, faz a criação do site.
Esses caras aqui são antigos, então a gente pode migrá-los para o site Initializer novo, para remover toda a lógica Java que tem. Não teria mais nenhuma classe Java dentro deles. Você observa aqui, não tem nenhum código Java. Não precisa fazer nada, não precisa chamar nenhuma API. A não ser que você coloque no Object Definition os actions que são scripts Groovy que você está acionando ali. Mas Então isso aí você seria escolhe rodando mesmo. dentro do portal, Uhum. Mas eu não entendi o que você quis dizer com o bundle initializer. Isso. Vou abrir aqui agora. Pronto. Esse cara daqui, cadê? Pronto. Esse Site Initializer Extender é que faz, o bundle Site Initializer, é quem faz a leitura dos meus resources. Quando eu vou processar ele, eu chamo aqui ups, Ele está nativo no Lifer, é uma classe interna do Lifer. Faz isso. É. Quando eu chamo initializer nele aqui, ele vai criar tudo aqui, então ele vai chamar, vai processa counts, processa DDM structures, asset list, documents, fragments, expand columns, um monte de coisa aqui. Então, ele vai ler tudo isso aqui e vai processar. Então, toda a lógica minha está aqui dentro. Quando eu crio um site initializer desse aqui, eu não tenho uma lógica Java, porque, pronto, uma coisa aqui, que esse BND tem esse provider capability, life site initializer. Então, ele sabe que quando ele lê isso aqui, é um tipo do site initializer, e esse cara daqui vai ser processado por esse. Entendi. Entendeu? Diferente do commerce aqui, que eu tenho, deixa eu ver aqui. O commerce é um outro tipo de site initializer, então. É um módulo que eles criaram lá. Deixa eu abri-los aqui. Tá. Eles criaram um próprio bundle É, processor, digamos assim, para esses deixa eu ver sites se tem iniciais. aqui. Commerce Product Test. Pronto, esse cara daqui. Esse cara daqui é o Speedwell. Então, eu tenho os resources aqui, em outro padrão, certo? Uma forma de ser antigo, mas eu tenho um código Java para cada um desses aqui. Ó. Então, aqui eu Entendi. preciso colocar toda a minha lógica Java. Entendi. Toda vez eu vou ter que estar replicando, ó, cria logo, roles, categories, blog. Então, eu preciso fazer isso aqui no mínimo. Preciso implementar a mesma coisa. Cada um eu colocaria minha lógica dentro minha lógica dentro desse site initializer aqui. Aí a Belenda, eu não sei se eu perdi, porque eu cheguei atrasada, mas que os clientes também perguntam onde eles conseguem encontrar esses exemplos de site initializer para criar um novo, não sei qual portal Sim. público ali que ele conseguiria ter esse É, acesso. no próprio portal público, a gente tem esse Relife, D2C e o IP, que são exemplos de sites para insurance, para seguradoras. Esse D2C é como se fosse um self-service, o próprio usuário, Mas aí ele... você fala no GitHub, onde que ele encontraria Então, esse código? isso aqui já está disponível no community, no GitHub, mas já vem no próprio bundle. Quando a gente cria aqui, eu posso criar um site já com ele. Mas o código-fonte está disponível no GitHub. Isso me refiro ao código-fonte mesmo. Ah, sim. Mas estamos também criando os samples de Workspace com Plant Extensions. Mas é porque ainda não está 100% pronto. Aí a gente vai colocar os samples lá também. E aí vai aparecer até mesmo, por exemplo, se eu tiver numa IDE do Eclipse, com um plugin lá do Lifer, eu também vou ter criar um Sim, novo projeto, Site Initializer. Né? Entendi. sim. Massa. E a Vitória colocou aí também um link para o Marketplace, que tem alguns sites initializers lá, né? Sim, sim. Eu acho que vai ser lançado o novo Marketplace agora. Talvez na DevCon vai ter uma novidade aí do Marketplace novo. Um spoiler aí, mas... integrado com commerce, com um monte de coisa aí.
Aí. Show. Cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Vitória, aí, por ter compartilhado também. Eu mandei aí no chat, pessoal, 2 blogs recentes da comunidade, tá? Sobre site initializers. Quem quiser dar uma olhada, mas tem mais coisa no blog da comunidade, tá? A Belenda, a gente tem ainda 15 minutinhos aqui, então vamos. Ainda tem algumas perguntinhas. O Wallace perguntou, pensando na solução on-premise, tá? On-prem. Podemos subir Spring Boots como outros serviços e o Client Extension pode ser só um apontamento vindo do site Initializer? Tipo o que fazemos com o Webhook, mas sem a configuração estar visível? Pode repetir, por favor, a pergunta? Eu vou até tu tem o chat aí? Vai ser mais fácil, porque é detalhe. Do Wallace, pensando na solução on-premise. Tá, tô vendo aqui. O Premise, podemos subir o Spring Boot como outros serviços e o Client Extension pode ser só um apontamento vindo do site Initializer. Vindo do site Initializer, ele é utilizado só para criar o site. O Client Extension, ele é uma outra coisa. Eu posso criar alguns Client Extensions com o site Initializer, como Remote Apps, etc. Mas essa questão do Spring Boot aí, ele não é criado via site Initializer. É um código à parte, é um Client Extension, e eu no on-premise, eu vou ser responsável por mantê-lo. Vou subir, vou derrubar, eu que vou mantê-lo. Respondi, Wallace. Mas para você registrar ele como um tipo lá no Actions do Objects, você precisa fazer o deploy do YAML dele. Deploy, então, é o deploy. Eu vou fazer o deploy e eu vou ser responsável por subir e descer o serviço. Vou Sim, dar o mas boot run lá. Mas aí, por exemplo, posso desenvolver uma aplicação Python, PHP, sei lá, qualquer coisa que esteja rodando fora do Liferay. Certo, Aí perfeito. eu preciso descrever ela nesse YAML, que o Liferay entenda, para registrar ela dentro desse Actions, ou não sei se existem outras áreas que eu possa registrar esse Client Extension, para fornecer JavaScript, fornecer CSS, Isso. fornecer lógica, né, que ele vai estar rodando dentro dessa aplicação externa. Mas isso aí não é com o site Initializer. Não Entendeu? é com Site Initializer, é com Client Extension. Isso, exatamente. São mas eu tenho que coisas fazer separadas. Isso, você precisa fazer esse deploy, exatamente. Tem que fazer Mas esse o deploy é para ele registrar reconhecer ele no dentro portal e ficar disponível no portal para ser consumido. E um Client Extension, então, eu posso desenvolver em qualquer tecnologia. Python, Groovy. Eu não sei se qualquer tecnologia, mas assim, os samples que nós temos aqui temos Spring Boot e Node, porque alguns, como é que eu posso dizer? Você consegue fazer webhook com qualquer coisa. Mas Então, é só ter uma API. Só tem uma API, exatamente. Mas algumas coisas já são... Você consegue fazer com qualquer coisa, perfeito. Mas algumas coisas já são automatizadas para Spring Boot e Node.js. Certo? Entendi. Vale a pena fazer uns testes, né? Mas eu acho que o grande lance aí do Client Extension é justamente ampliar as possibilidades aí de uso de outras linguagens, e eu vou manter no Live lá o padrão que ele já tem de Java, mas eu vou cadastrar essas aplicações aí externas, enfim, e aí isso não limita aí qual é a linguagem que o cliente vai utilizar, né? Pensando num cenário assim, a Belenda, não sei se para exemplificar um pouco desse Client Extension, ver se eu estou correto nesse pensamento, mas, por exemplo, se eu quiser integrar o Liferay, essas notifications no Slack, por exemplo, e o Slack tem um sistema de webhook deles lá também. Eu crio um YAML descrevendo ali quais são os endpoints e tudo, faço o deploy no Liferay, e toda vez que gerar um conteúdo, por exemplo, ele posta num canal do Slack. Perfeito, Quer dizer, exatamente. o Slack é uma tecnologia que a gente desconhece, mas a questão é você ter ali o descritor YAML. Isso, é o que eu fiz aqui para notificação push. É o que você fez, exato. Deu lá, deu uma action, ativou um Client Extension, um webhook e é uma solução que eu fiz fora do Liferay, consumiu e mandou para cá. Então tem essa integração. Nossa. Sobre outros tipos de Client Extensions, dependendo do tipo que você use e deploy, por exemplo, temas. Quando deployar um tema, ele vai ficar disponível aqui, para a gente trocar o tema aqui. Ops, aqui não, peraí. Look and Feel. Tem aqui, ó, tema CSS Client Extension, tá vendo? Então vou clicar aqui e não tem nenhum, que eu não deployei nenhum.
Mas sempre quando eu deployo, ele vai ficar disponível aqui, ó, Add CSS Clat Extensions. Então, no portal, as actions vão lá para o object, os temas vão vir para cá, Remote App vai ficar disponível também. Então, aqui, Clat Extensions, posso clicar, posso criar um custom element e posso colocar uma aplicação React rodando e arrastá-la como portlet para dentro do Lifer. É um Cloud Extension também. Eu acho que o grande também ponto aí, a Belenda, é que quando você diz deploy, a gente também pode interpretar nesse sentido que você mostrou agora, de cadastro ali de uma aplicação remota que vai trazer esses arquivos, que não necessariamente vai passar pela esteira ali de CI/CD e fazer um deploy, né, a Vera ali, ele vai fazer pela interface ali do Life, cadastrando esses arquivos CSS, JavaScript, enfim. Isso. Eu entendi o que você faz de deploy é só dos escritores, né? Mas Exatamente, a aplicação mesmo ela vai estar deployada em outro lugar, fora do Lifer, em outra tecnologia, tipo... Porque são extensões, né? Ela tem o portal e os Clat Extensions são ligados ao portal. Mas teria outra forma de fazer, de trazer esses descritores sem ser via deploy? Como por que exemplo, a aplicação React aí, né? Que você mostrou que você coloca os endereços... Eu vou dar um exemplo de um React aqui, mas aqui eu posso criar... pronto, o React já foi criado aqui, está terminando de criar o site. Aqui eu posso criar Clat Extensions estáticos, entendeu? Eu posso apontar aqui, ó, eu vou abrir esse Relife. Eu criei agora o site Initialize, ele criou para mim esses caras aqui, os arquivos estão Documents e Media, porque é conteúdo estático. Não preciso de um serviço para estar... Só preciso ter os arquivos disponíveis. Então, esse cara daqui vai ficar disponível para mim como Remote App. Então, é um código aqui, ó. Isso aqui é uma página do Life normal, certo? Quando eu venho para essa próxima página, isso aqui é uma aplicação React. Isso aqui é uma aplicação React. Quando eu edito a página aqui, ó, isso aqui é um portlet. Ele vira um Clat Extension. Porque essa minha aplicação, ela não precisa ser gerada dentro do Lifer. Ela não precisa ser buildada no Lifer. Ela não precisa ser criada no Lifer. Eu posso ter um React rodando no Amazon S3, no Google Cloud, e só aponta os arquivos dele. E ele vai ficar disponível aqui dentro do Lifer. São pontos de extensão. Mas eu me refiro, Abelenda, quando, por exemplo, nesse caso que não é estático, que você está usando aí o conceito do Spring Boot, teria uma outra forma, sem ser aquele deploy que você mostrou, via ali Client Extension. Não. Quando é dinâmico, não dá para fazer por ali. Entendi. Aí, como eu falei, aqui a gente é responsável por manter. Quando a gente faz o LCP deploy lá para o LXC, o próprio LXC gerencia e sobe os containers com os serviços que a gente precisa. Tá bom. Obrigada. Uma outra pergunta do Guilherme também. Vai ter algo... futurologia. Vai ter algo como um site updater para rodar após o site já ter sido criado em produção? Vai. Já tem, como eu falei, está como feature flag ainda, mas é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar, esse meu monitor tá falhando aqui, peraí. A gente vai ter sneak peek, você vai mostrar um negócio que... Deixa eu voltar para cá. Vocês estão vendo minha tela ainda? Eu teria... Não, não, só você. Deixa eu... E agora? Então, vou ver. Sim. Tá vendo a minha tela, né? Pronto, porque tive que tirar do monitor que estava aqui. Como eu falei, na parte aqui nesse menu, no Publish, eu tenho o Site Initializer. Quando eu rodo o Synchronize aqui, ele vai fazer um update com o conteúdo que está lá no meu Site Initializer. Se eu coloquei um arquivo novo, uma imagem nova, um asset novo, e eu rodar o Synchronize aqui, ele vai atualizar. Aqui está atualizando com o Welcome, mas aí está com o Feature Flag aqui, está dando uns probleminhas. Ou eu posso fazer o upload de um jar. Boto um jar para cá e roda o Synchronize. Ele vai atualizar o meu site com o conteúdo aqui do site Initializer.
O conceito seria outro, né? Porque o site initializer é para inicializar o site e não é para manter. Mas a gente fez essa feature para sincronizar e fazer a atualização do site criado. Nesse caso, evita o deploy. Oi? Nesse caso aí, evita o deploy. Deploy, exatamente. Até a gente criar o Cloud Extension do site initializer. Estamos trabalhando nele. Quando ele for criado, você fizer o deploy dele, ele vai ficar disponível aqui também. Sem precisar criar um módulo SGI, mas você precisa fazer o deploy dele, mas o Cloud Extension ele não é módulo SGI. Certo? Beleza. Uma pergunta, Belenda. O Initialize dá para vincular no modelo tema? Eu vi ali quando você criou, você escolheu as opções. Tem como fazer nesse formato também? Além de fazer chamadas aí? Isso aqui você está falando? Isso. Fazer o que aqui? Como é que é a Você, por exemplo, é possível você fazer a estruturação de tema. Aí, pelo que eu entendi, ele faz a inicialização do site, né, do projeto, Isso. sem, assim, um pouco mais low code ali. Só que é mais uma dúvida. É possível usar essa estrutura para montar o tema ou ele já está encapsulado nesse modelo de inicialização? O tema que você fala, o tema das páginas? A estrutura mesmo, né? Quando você monta, é isso, você sobe essa estrutura, né? Isso. E eu posso definir outro tema lá. Tá. Aqui eu estou usando o Dialect. O padrão seria o Classic, mas quando eu criei o site, eu disse que meu tema é o Dialect. E aí tá. ele... Quando você inicializou, você apontou o tema que você queria, né? Isso, exatamente. Tá, e se for construir essa estrutura do zero, é padrão, é o mesmo que é feito hoje, né? Atualmente. Isso. Você constrói o tema e aponta na inicialização. Aí ele vai, Exatamente. na hora que ele subir, ele vai estruturar essa inicialização aí no ambiente, né? Exatamente. Para o tema, vai ter um Cloud Extension de tema também, que a gente consegue criar um tema como Cloud Extension, ou seja, ele não vai ser um módulo HDI, e ele vai ficar disponível aqui. Tem um CSS, e aí eu consigo apontá-lo também no site Initializer para ficar disponível e configurado no meu site. Beleza, obrigado. Ok, nada. Valeu, Daniel. Obrigada aí pela contribuição. Aproveitando, tem uma pergunta para a gente fechar, então, as nossas perguntas hoje. A Vitória mandou aí. Uma aplicação React que esteja apenas rodando na cloud da Liferay, precisaria ter uma client extension de custom element também? Precisa. Quando você deploya lá no cloud, automaticamente já é feito esse link. Então, ela já é registrada como Cloud Extension e Custom Element. Entendi. Aí, no caso de uma outra cloud que eu não tivesse acesso aos arquivos buildados, eu tinha que buildar manualmente e subir lá? Ou... Ainda me confundo nessa parte de saber quais arquivos. Vamos lá, deixa eu virar aqui. Aqui, no Raylife, vamos supor que aqui seja uma cloud externa, se aqui fosse um Amazon S3. Aqui, eu iria apontar os meus arquivos que estão lá hospedados no Amazon, mas eu preciso ter acesso a eles. Tem que ser uma API aberta para poder bater aqui. Entendeu? Tá, Essa entendi. pergunta? Uhum. E aí, já na Cloud da Liferay, ele já pega automaticamente, né? Massa. Isso. Na Cloud da Liferay, quando você faz o deploy lá, automaticamente ele registra aqui e o container que está lá vai servir esses endereços aqui. Então, ele já se registra tudo prontinho aqui. Nesse caso aqui, não é na cloud. Então, esses arquivos aqui, eles estão no Documents Media, local, e aqui eu apontei-os no meu Remote App, aqui no Cloud Extension. Mas aqui poderia ser qualquer endereço. www, Amazon, AWS,
.com e vir para cá.